Paz a todos aí. Quero fazer uma pequena oraçãozinha aqui também. Senhor Deus, diante de tua presença, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa me usar, Pai, que o Senhor possa me usar fervorosamente, Senhor. Que eu seja apenas um mensageiro, Senhor. Que eu seja sempre o mensageiro da tua palavra, Pai. Que eu possa levar a tua palavra todos os dias, Pai. Mas que o Senhor me use, Pai. Que o Senhor me refaça todos os dias. Que o Senhor possa me refazer todas as manhãs, todas as noites. Que o Senhor me refaça, que o Senhor me reconstrua, Pai. Que eu seja apenas um vaso na mão do oleiro. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida de cada um que esteja aqui e oro pela vida daqueles que não conseguiram chegar, Senhor, mas que o Senhor possa estar abençoando ele, para que o Senhor possa estar derramando a tua bênção sobre a vida deles. Que o Senhor derrame tua bênção sobre a nossa vida, nossas famílias, nossos lares. Em nome de Jesus, Pai. Que eu seja apenas um mensageiro, Pai, mas que a palavra seja tua, Senhor. Que a palavra seja tua nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nosso tema hoje é conduta exemplar, um evangelho vivido, né? Nosso texto básico é 1 Timóteo 4,12, onde a palavra de Deus diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E a nossa introdução é: vivemos um tempo em que muitos querem falar de Deus, mas poucos querem viver como Deus nos ensina. Sabe, irmão? A palavra de Deus diz que todo mundo quer falar de Deus, todo mundo quer repostar uma palavra de Deus, sabe? Sobre o Facebook, sobre o Instagram, mas pouco querem viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, sabe? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, um jovem líder, ensinando que a autoridade espiritual não vem da idade, do cargo ou do título, mas vem da conduta. Que nós possamos ser um cristão com conduta exemplar, sabe? Que nós possamos trazer dentro de nós o evangelho do Senhor, sabe? Porque o maior testemunho do cristão não é estar com o microfone, mas na maneira como vive todos os dias, sabe? Que nós possamos viver como cristão. Eu peço a Deus que possa me reconstruir todos os dias, sabe? Me refazer todos os dias. Porque, como a gente já falou aqui, né? O cristão é uma Bíblia viva que o mundo pode ler, né? Que nós possamos ser aquela Bíblia que onde nós chegarmos, a maneira de nós falarmos, que o povo possa ler sobre nós, que o povo possa entender sobre a nossa vida, sabe, irmão? E eu sei que hoje a vida não é fácil, né? Com Instagram, Facebook, sabe? Então, assim, Timóteo era um jovem, enfrentava resistência por causa da idade. Mas Paulo ensina, o apóstolo Paulo fala: Timóteo, não discute, não se impõe, ou prova algo para alguém, sabe? Com palavras. Ele orienta o Timóteo, seja exemplo, sabe? Então o apóstolo Paulo, ele orienta: seja exemplo, para que nós possamos ser exemplo. Assim como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, que nós possamos ser ensinados, que nós possamos ensinar as pessoas a ser exemplo, que nós possamos viver uma vida de conduta exemplar, sabe? Que nós possamos ser um cristão verdadeiro, que nós possamos ser diferente, sabe? Que nós possamos ser diferente das pessoas do mundo, que nós possamos trazer o exemplo, sabe? Que nós possamos trazer o exemplo da palavra, que nós possamos trazer o exemplo da fé, que nós possamos trazer o exemplo do amor, sabe? O exemplo da pureza, o exemplo do procedimento, sabe? Quando a vida fala, as críticas se calam. Quando nossas vidas são expostas da maneira que Cristo quer que nós vivemos, sabe? Não existe crítica para nós, porque nós estamos vivendo diante da palavra de Deus, sabe? Como cristão, nós estamos vivendo diante da palavra do Senhor, sabe? Exemplo na palavra, quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis na palavra. Isso significa o que falamos, sabe? Como falamos ou quando falamos. Que nós possamos falar de Deus, sabe? Que nós possamos falar do Evangelho. Que nós possamos falar em locais que ninguém fala de Deus, mas que nós cheguemos lá e possamos proferir a palavra de Deus, sabe? Que nós possamos espalhar o Evangelho, sabe? Que nós possamos ser um cristão verdadeiro, sabe? Que nós possamos viver a palavra de Deus, sabe? Eu penso assim, hoje eu tenho feito orações por mim mesmo. Senhor, me refaça, porque eu preciso fazer aquilo que tu quer e não a minha vontade, sabe? Eu preciso entender, Senhor. Eu preciso viver, eu preciso estar contigo.
Eu preciso estar onde você queira que eu esteja, e não onde eu queira estar. Sabe, eu não preciso viver a minha vontade, sabe? Eu quero falar aquilo, Senhor, que o Senhor tem para me falar, não aquilo que eu quero falar. Nós, como cristãos, nós devemos abrir a boca para profetizar na vida dos irmãos, sabe? Para falar palavras que vão elevar a vida dos nossos irmãos. Sabe, nós como cristãos, nós não devemos ferir, sabe? Nós não devemos levar palavra que fere as pessoas, nós não devemos mentir, nós não devemos murmurar, sabe? Nós não devemos defamar, nós devemos falar palavra que vai elevar, que vai edificar, sabe? Em Mateus 12:34 diz assim, a palavra de Deus traz assim, a boca fala do que está cheio o coração, que o nosso coração possa estar cheio de Deus, sabe? Que o nosso coração esteja alegrado no Senhor, que o nosso coração possa estar transbordando o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, sabe, irmão? Eu creio muito que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Eu sei que Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas, sabe? Nós temos testemunho aqui no grupo de coisas que Deus tem feito, sabe? Que só Deus conseguiria fazer. Eu creio por mim mesmo que cada homem aqui tem ganhado muito nessa caminhada. Eu tiro por mim. Deus levantou a minha casa, sabe? Deus levantou a minha família. A palavra de Deus me ensinou, sabe? Eu posso falar assim, eu sou um exemplo da palavra de Deus, porque o que Deus fez na minha vida, assim, eu creio que sem Ele nada disso teria acontecido e hoje eu não estaria aqui. Eu não sei onde eu estaria hoje, mas Deus quis que eu estivesse aqui hoje para falar de Deus, sabe? Para falar do Evangelho, para falar de quanto Ele é poderoso, de quanto Deus faz milagre, sabe? Que nós possamos ser um exemplo de Deus. Uma vida exemplar começa com a língua santificada, meu irmão. Que nós possamos santificar a nossa língua, sabe? Que nós possamos santificar a nossa boca. Que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos ser cristão verdadeiro. Que o nosso perfume exale de Cristo onde nós chegar, sabe? Que nós possamos ser um exemplo na palavra, irmão. Mas que nós possamos ser um exemplo no procedimento. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser exemplo no procedimento. Nós precisamos ter continuidade na nossa palavra, sabe? Ser exemplo no procedimento significa viver com autenticidade e propósito, sem ser escravo da opinião dos outros, sabe? Hoje a gente vive uma vida onde as pessoas estão ligadas muito às redes sociais, sabe? Tem pessoas que adoecem por ver a rede social dos outros, por pensamento, por palavra que as pessoas, sabe, proferem na vida delas, sabe, por comentário. Muitas vezes as pessoas querem expor a sua vida na rede social e aí acabam sendo escravo da opinião dos outros, sabe? Mas nós encontramos verdadeira liberdade e satisfação quando nossa razão de viver se ancora no amor incondicional de Deus e não na aprovação inconstante das pessoas, sabe? Que nós possamos ter esse amor de Deus incondicional em nossas vidas, sabe? Que nós precisamos viver sobre o amor de Deus, que nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus, que nós precisamos viver um procedimento sobre Cristo, sabe? Sobre aquilo que Cristo quer para a nossa vida. Porque o mundo observa mais nossas atitudes do que nossas, sabe, do que nossos versículos. Muitos sabem da Bíblia, muitos falam do versículo, mas muitos vivem diferente, sabe? Muitos falam uma coisa, pregam uma coisa, mas vivem outra. Nós deveremos ser exemplo no procedimento. Nós deveremos viver aquilo que nós estamos pregando, sabe? Nós devemos buscar a Deus na nossa vida. Nós devemos pregar a palavra. Nós devemos viver através da palavra de Deus. Sabe, Mateus 5:8 diz assim, a palavra de Deus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, no procedimento, nós devemos ter um comportamento diário, sabe? Um comportamento sobre Jesus. O nosso comportamento diário tem que ser sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus nos ensinou, sobre aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, sabe? Aquilo que nós lemos de manhã cedo, sabe? Sobre aquilo que nós lemos no nosso secreto. Nós deveremos conversar mais com Deus, nós deveremos ouvir a Deus, nós deveremos expor a nossa vida somente para Ele, para Jesus, sabe? E, assim, Deus tem feito na minha vida assim coisas que o meu testemunho é uma vida assim que eu nunca imaginei ter, sabe? Eu vivia num mundo perdido,
Eu vivia num mundo de prostituição e Deus foi lá e me levantou. E hoje eu tenho um procedimento com Deus, sabe? Eu tenho vivido cada dia esse procedimento, sabe? Eu tenho vivido cada dia sobre o que Deus tem para minha vida, sabe? Eu vejo a glória de Deus na minha casa, sabe? E a gente precisa ter atitude para viver isso. A gente precisa ter atitude sobre a palavra de Deus, sabe? A gente precisa se impor mais sobre a palavra. A gente precisa falar mais de Deus. E eu me cobro sobre isso, porque a gente não precisa ter um testemunho só na igreja. A gente precisa ter um testemunho fora da igreja. A gente precisa mostrar para aqueles que estão fora, para aqueles que ainda não conheceram Deus, quem Deus é verdadeiramente, sabe? Através da nossa vida, sabe? Através da nossa casa, através da nossa família, através da nossa maneira de conversar, sabe? A gente precisa ser um testemunho vivo, sabe? A gente precisa ser exemplo, sabe? A gente precisa ser exemplo no procedimento, sabe? E eu gosto dessa palavra porque é o evangelho vivido. Sabe, quando eu falo de conduta exemplar, eu vejo um evangelho vivido. Para nós termos uma conduta exemplar, nós precisamos viver o evangelho de Deus, sabe? Não basta parecer crente. Não basta, eu preciso ser crente no trabalho, na escola, sabe, na família, na rua, em casa, sabe? Onde eu for, onde eu pisar o meu pé, eu preciso mostrar, preciso exalar o perfume do Senhor, sabe? As pessoas têm que me ver como cristão. Eu não preciso falar que eu sou crente. As pessoas precisam me ver como cristão. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizeram, faça em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão? Tudo que a gente for fazer, que a gente possa fazer em nome do Senhor, sabe? Na nossa casa, no nosso trabalho, sabe, nos nossos negócios, os nossos filhos, sabe, tudo que a gente for fazer, que a gente faça em nome do Senhor. Porque quando a gente faz em nome do Senhor, sabe, aquilo que o Senhor põe a mão, aquilo que o Senhor põe a mão, prospera. Aquilo que o Senhor põe a mão prosperará, sabe? Porque o mundo ele está preocupado em nos observar, sabe? Em observar nossas atitudes, sabe? Ver como nós estamos reagindo, ver como nós estamos vivendo, sabe? Então nós precisamos viver como cristão. Nós precisamos ser um cristão verdadeiro, sabe? Nós precisamos estar alinhado ao Senhor. Nós precisamos viver a vida com o Senhor, sabe? E aí também, né, eu quero falar de fé, né? Exemplo na fé, para que nós possamos ser exemplo na fé, para que nós possamos ter a nossa fé, sabe? Ser exemplo na fé é confiar mesmo quando não entendemos, sabe? Mesmo quando nós não sabemos. Eu vivi essa passagem. Eu vivi sobre quase separando da minha família, sabe? Quase a minha mulher falando coisas para mim, mas eu não acreditei, sabe? Eu criei no Senhor, eu criei na palavra de Deus, eu busquei a palavra de Deus para minha vida. E eu já era um homem de fé, sabe? Eu não conhecia Deus, eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas eu tinha muita fé. Quem me conhece sabe que eu tinha muita fé, sabe? Então eu acreditei, sabe? Eu acreditei que eu ia renovar minha família. Eu acreditei em Deus, sabe? Eu entendi que somente Deus restauraria minha família. Então eu busquei o Senhor, eu busquei a fé, sabe? Eu me renovei todos os dias na fé. Eu busquei oração, sabe? Jejum, sabe? Eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe? Eu abri meu coração. Eu não esperei muito tempo. Eu cheguei para Jesus nos primeiros dias que eu fui para o Gessé, eu já abri meu coração para Jesus. Eu já me rendi, eu falei, Senhor, eu sei que só tu mudará a minha casa. Eu me rendi ao Senhor, sabe? Eu entreguei minha vida para Jesus. E aí, com poucos dias, eu fui para o encontro com Deus. 15 dias depois, eu já fui para o encontro com Deus. Já voltei renovado da palavra de Deus, sabe? Eu abri meu coração e eu ouvi muito Deus naquele lugar, sabe? E a partir dali, Deus começou a me transformar, sabe? A minha fé começou a aumentar, porque eu acrescentei na minha vida. Além da fé que eu tinha, eu acrescentei Jesus, eu acrescentei a oração, sabe? Eu acrescentei a palavra de Deus na minha vida. Então, tudo isso que eu trouxe para a minha vida só me edificou, sabe? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Que nossos olhos possam estar direcionados a Jesus, sabe? Que nós possa permanecer firme na prova. A nossa fé precisa que nós permaneça firme na prova, sabe? Que nós estejamos firmes. Muitas vezes a gente está passando por uma prova,
mas a gente precisa estar firme no Senhor. Não somos nós. Nós sozinhos nós não somos ninguém. Nós sozinhos nós não somos ninguém. Nós só somos alguém com Deus. Quando Deus está em nossa vida, sabe? Quando nós entregamos para Jesus, sabe? Sabe, irmão? Deus fará tudo. Deus, Deus fará em nossas vidas coisa que nós nunca imaginamos viver, sabe? Mas Deus vai lá e faz, sabe? Nós devemos permanecer firme na fé. Nós devemos estar firmes na fé. Sabe? Nós não deveremos desistir diante das lutas, sabe? Nós, como cristãos, nós deveremos lutar, lutar até o final. Porque quando tu está com Deus, a vitória é certa, sabe? Quando tu está no caminho do Senhor, a vitória é certa, sabe? E a vitória é nossa, mas a glória vai ser sempre de Deus. A vitória, ela vem com Deus, porque Deus é poderoso para mudar a nossa vida, sabe? Deus é poderoso para mudar o nosso caminho, para mudar o nosso destino, sabe? Deus é poderoso para fazer mudar o nosso coração, sabe? Porque nós deveremos ter fé, sabe? A palavra de Deus em Coríntios 5:7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Sabe? Nós precisamos ter fé. Nós não precisamos andar por aquilo que nós vemos, nós precisamos andar pelo aquilo que nós cremos. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer na Bíblia, na Escritura, sabe? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que a nossa fé seja renovada. Assim como a fé de Abraão, nós precisamos ser como Abraão, sabe? Abraão estava já, a fé dele estava diminuindo, a fé de Abraão estava diminuindo porque ele queria ter sabe? Ele queria ter um filho dele, da entranha dele, sabe? Ele queria ter um filho da descendência dele. Mas a fé dele estava diminuindo, mas Jesus veio até ele, sabe? Jesus trouxe uma palavra para ele, para renovar a fé dele. E Abraão era o pai da fé, nós precisamos ser como Abraão. Sabe? Em Gênesis 15:5, Jesus chega para Abraão e fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olhe agora para o céu e conte as estrelas. Tua descendência será como as estrelas. Sabe? E Abraão saiu da casa dele, saiu de dentro da tenda dele, olhou para o céu. Se é que tu pode contá-las. Mas Abraão olhou para o céu e Abraão viu as estrelas, irmão. Porque Abraão era um homem de fé. Só que quando Abraão saiu da casa dele era de dia. Quem de nós olha para o céu de dia e vê as estrelas? Que tamanha é a nossa fé? Mas Abraão viu a fé. Abraão teve fé, olhou para o céu, viu as estrelas. Sabe por que era de dia? Porque na mesma palavra, no mesmo capítulo, no versículo 12 diz assim: E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Então, quando Abraão saiu da sua tenda, era de dia. Mas Abraão teve fé, Abraão viu as estrelas. Abraão contou as estrelas. E Abraão teve uma descendência numerosa. Que a gente possa ser como Abraão, sabe? Que a nossa fé possa ser visível para fortalecer a fé dos outros, sabe? Que nós possamos andar na fé, que nós possamos viver na fé, que nós possamos levar a fé visível para outras pessoas, sabe? Para outros irmãos. Aleluia. Que nós possamos ser exemplo na pureza, sabe? Que nós possamos ser exemplo na pureza, sabe? Exemplo na pureza inclui a sinceridade, a integridade de coração, sabe? A integridade de coração como a das crianças, que não tem malícia, que nós possamos ter essa pureza em nossos corações, sabe? Que nossos corações possam estar alinhados ao coração de Cristo, para que nós possamos entender a pureza do Senhor, sabe? Jesus é o exemplo máximo de pureza, pois ele purifica o pecado e a pureza é alcançada ao buscar viver segundo sua vontade, sem duplicidade ou engano. Que nós possamos ser como Jesus, sabe? Que nós possamos buscar a semelhança de Deus, para que nós possamos ter a pureza do Senhor, sabe? Que nós não possamos ter engano em nossas vidas, sabe? Assim como a pureza envolve pensamentos, olhos, intenções, relacionamento. A gente leu isso aí, acho que essa semana em Mateus 5:27 ao 32, sabe? Onde fala de adultério, onde fala de pureza, onde fala de pensamento, de olhares, sabe? De intenções, de relacionamentos. Que nós possamos ser cristãos, sabe?
Que nós possamos ser cristão exemplo de pureza, sabe? Que nossos pensamentos possam estar alinhados ao Senhor. Que nossos pensamentos possam estar, assim, com a mente em Cristo, sabe? Que nossos olhos possam ser somente Ele. Que nós não desvie o nosso olhar. Que nós olhe para Ele, sempre para Ele, sabe? Que as nossas intenções sejam ajudadoras, como a intenção de Jesus, sabe? Que nós tenhamos intenções no nosso coração para ser ajudador, que nós possamos estender a mão, sabe? Para aquele irmão que esteja precisando, sabe? Que nós possamos estar mais próximos, mas que nós possamos ter relacionamento também. Que nós possamos ter relacionamento com Jesus. Nós precisamos ter relacionamento. Para nós vivermos um pensamento alinhado ao Senhor, para nós vivermos olhando para Deus, para nós vivermos com a intenção de Jesus, nós precisamos ter relacionamento com o Pai. Nós precisamos entrar em um relacionamento, sabe? Nós precisamos entrar na palavra. Nós precisamos ter mais relacionamento, nós precisamos conversar com Jesus. Nós precisamos falar da nossa vida para Jesus, sabe? Nós precisamos endireitar a nossa casa. Nós precisamos ser sacerdote. Nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Sabe, irmão? Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos estar alinhados ao Senhor e ter relacionamento com Ele todos os dias para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Nós não precisamos só falar para Jesus, nós precisamos ouvir a Jesus. Nós precisamos ter a obediência de Deus. Sabe, irmão? Nós precisamos que Deus fale com nós e que nós ouça a palavra de Deus. Sabe, Mateus 5,8 diz assim: a palavra de Deus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe, nós precisamos se alinhar com Deus. Deus não procura perfeição, mas santidade sincera, sabe? Que nós possamos ter santidade sincera com Deus, sabe? Que nós possamos estar com Deus, que nós possamos se alinhar ao caminho do Senhor, sabe? Sabe, irmão? Em Coríntios, 1 Coríntios 13 diz assim: e agora restaram as três, a esperança, a fé e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Que nós possamos ser exemplo de amor, sabe? Que nós possamos ser exemplo de Jesus. Que nós possamos ter Jesus como exemplo em nossas vidas, sabe? Nós precisamos ter o amor cristão em nossas vidas. E o amor cristão é ter paciência, sabe? É muitas vezes ouvir calado aquilo que tu não queria ouvir, sabe? Porque enquanto nós estamos buscando a Deus, tem sempre alguém intercedendo para que tudo dê errado, sabe? Muitas vezes, pessoas perto de nós que vê a nossa busca, mas que Ele não quer que dê certo, sabe? Nós precisamos ter paciência, sabe? Nós precisamos saber falar com essas pessoas, sabe? Nós precisamos estar aberto para Jesus, sabe? Porque a palavra de Deus, em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Então Deus está sempre à nossa porta, sabe? Deus está sempre ao nosso redor para nos mostrar o amor de Deus. Nós precisamos ter o amor de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter o amor de Deus em nosso coração, sabe? Nós precisamos estar alinhados a esse amor. Nós precisamos ser exemplo do amor. Nós precisamos ser exemplo na nossa família, sabe? Como pai. Nós precisamos ser exemplo como filho. Nós precisamos ser exemplo como irmão, sabe? Mas para isso, nós teremos que ter amor no coração. Porque a palavra de Deus fala que tudo que tu fizer, se não tiver amor, de nada servirá. Então, tudo que foi falado aqui, se não tiver amor, de nada servirá, irmão. Nós precisamos ter esse amor de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos amar Jesus em primeiro lugar, para que esse amor possa se voltar a nós, para que nós possamos derramar o amor, sabe? Nós precisamos ser perdoador, sabe? Nós precisamos perdoar. Como nós faremos isso, irmão? Com amor, sabe? Com o amor de Cristo em nossas vidas, sabe? Nós precisamos ter esse amor, nós precisamos exalar esse amor de Cristo, sabe? Nós precisamos ter um amor sacrificial em nossas vidas, sabe? Assim como Jesus, sabe? Sabe, assim como Jesus se entregou na cruz, sabe? Morreu na cruz por nós, sabe? Um amor sacrificial, quando Jesus entrega a vida dele para nos salvar, sabe? Quando Deus entrega a vida do seu único filho, sabe? Do filho unigênito para salvar a nossos pecados, sabe? Nós precisamos ser assim, nós precisamos ter esse amor sacrificial. Muitas vezes nós precisamos tirar alguma coisa das nossas vidas
para que nós possamos entregar o nosso amor, sabe? Em João 13:35, a palavra de Deus fala assim: Isto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelo outro, sabe? Nós precisamos ter esse amor. Nós precisamos viver esse amor, sabe, irmão? Nós precisamos viver esse amor, nós precisamos ter esse amor no coração. Todos nós, sabe? Eu tiro por mim. Eu preciso mudar, eu preciso que Deus me refaça. Eu preciso todos os dias que Deus mude a minha vida, sabe? Que Deus trabalhe sobre o meu coração, sabe? E Paulo vem aqui com essa palavra para nos ensinar, sabe? Paulo ele quer nos ensinar que a idade não limita, sabe? O passado não define. As palavras não substituem o exemplo, mas que nós devemos ter amor, sabe? Que sem amor nada servirá, sabe? A maior pregação de alguém é a sua própria vida, sabe? É a sua própria família, é como você se expressa, é como você fala, sabe? É como você leva a palavra de Deus, sabe? E hoje Deus está aqui nos chamando, sabe, a viver o que pregamos, sabe? Eu preciso viver aquilo que eu prego. Eu preciso ser exemplo naquilo que eu prego. Eu preciso ser exemplo naquilo que eu leio, sabe? É isso que Jesus quer de nós. Que nós vivemos aquilo que nós pregamos, sabe? Que nós sejamos expostos à palavra de Deus, sabe? Nós precisamos ser referência, não escândalo. Sabe como quanto muitas pessoas estão aí falando que são crentes, mas estão aí no Instagram, sabe, no Facebook, sabe, sendo escândalo. Nós precisamos ser referência, nós precisamos ser exemplo como cristãos, sabe? Nós precisamos refletir Cristo em nossas vidas. Nós precisamos trazer Cristo para dentro de nós, sabe? Nós precisamos refletir Cristo em tudo. Nós precisamos ser um cristão, sabe, diferenciado. Nós precisamos ser diferentes, sabe? E hoje nós estamos aqui, sabe, todos os dias de manhã cedo. Como tem muito de nós, como o Pedro, como o Leandro, Jorge, Paulo, que não falta, é difícil faltar. Nós precisamos ter esse exemplo, sabe? Nós precisamos ter exemplos assim, sabe? De buscar o Senhor, sabe? De estar com o Senhor, de refletir Cristo na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, sabe? De colocar Cristo acima de tudo e acima de todos, sabe? De entender que o nosso caminho é um só, sabe? É reto, é seguir reto no Senhor, sabe? Que nós possamos sair daqui decididos, sabe? Que nós possamos sair daqui decididos, que nós possamos ser exemplo na palavra, sabe? Que nós possamos falar mais de Cristo, que nós possamos levar a palavra do Senhor, que onde quer que nós vá, que nós possa levar a palavra de Deus, que nós possa falar do Evangelho, sabe? É isso que eu peço para Deus, que faça em minha vida, sabe? Todos os dias que eu seja exemplo da palavra, sabe? Que eu seja exemplo no procedimento, sabe? Que eu viva o procedimento de Deus, mas que eu seja exemplo no procedimento. A gente está lendo sobre os reis, que foram exemplo no procedimento, mas no final desviaram, sabe? No final erraram, mas que a gente não seja como eles, que a gente seja exemplo no procedimento, que a gente siga reto, que a gente não desvie nem para a direita nem pela esquerda, mas que a gente siga reto, que o nosso objetivo seja Jesus, sabe? Até que ele venha, sabe? Esse é o nosso objetivo como cristão, sabe? Que a gente seja exemplo na fé, que a nossa fé, né, por mais que seja pequena, a fé diz assim que mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, que ela moverá a montanha de lá para cá, de cá para lá. Que a nossa fé abra os caminhos sobre os mares, sabe? Que nós possamos ter uma fé, que nós possamos enxergar, sabe, aquilo que ainda não aconteceu, sabe? Que nós possamos enxergar aquilo que ainda vai acontecer. Que nós possamos enxergar em nossas vidas, sabe? Um casamento feliz, sabe? Que nós possamos enxergar em nossa vida, sabe? Uma vida próspera sobre Jesus. Sabe? Quando eu falo uma vida próspera, eu falo de prosperidade de Jesus. Que nada falte para nós, sabe? Que nós tenhamos a melhor casa, que nós tenhamos o melhor carro, que nós tenhamos a melhor alimentação na nossa mesa, que a nossa fé seja desse tamanho, sabe? Que a nossa fé seja enxergada mesmo que ainda não seja vivida, mas que nós possamos entender que a fé é aquilo que tu não vê, sabe? É aquilo que tu crê, que nós possamos crer na palavra de Deus, sabe? E que nós possamos ser exemplo na pureza, sabe? Que o nosso coração
tenha pureza dentro de nós, que nós possamos ter a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Que o nosso amor seja grandioso como o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Que nós possamos ter o amor de Jesus dentro de nós, sabe? É isso que, é isso que eu peço hoje para nossas vidas, sabe, irmão? Para minha vida principalmente, sabe? Que Deus possa estar tratando de mim sobre todas essas coisas, sabe? Que eu seja exemplo na palavra, que eu seja exemplo no procedimento, que eu seja exemplo no amor, na fé, na pureza, mas que eu seja exemplo, sabe? Que eu seja exemplo na palavra de Deus, que eu possa levar o evangelho do Senhor, sabe? Essa conduta eu quero levar comigo, uma conduta exemplar, de uma palavra de Deus vivida, sabe? Sobre o evangelho. Que o Espírito Santo nos capacite a viver uma conduta que glorifique o nome do Senhor. Sabe, que o Espírito Santo nos capacite a viver uma conduta que glorifique o nome do Senhor. Aí eu pergunto, você quer servir ao Senhor e ser um exemplo de fé para gerações futuras? Ou quer conquistar grandes benefícios pessoais e ser esquecido ao morrer? Que nós possamos viver, sabe, para o Senhor, ser exemplo do Senhor. Que nós possamos ser exemplo para essas gerações futuras, sabe, irmão? Eu tenho me dedicado a isso, sabe? Onde eu congrego na minha igreja, eu tenho buscado a ser exemplo para os mais jovens, sabe? Eu tenho buscado a fazer um futebol para eles dia de sábado. Eu tenho buscado auxílio com alguns irmãos para me poder assim alinhar aqueles mais jovens para que eu possa falar de Jesus para eles, sabe? Para que eu possa falar, fazer uma oração, para que eu possa dar-lhe uma palavra de uma profetizada na vida deles, sabe? Que o homem tem que ter fé, que o homem tem que seguir o caminho do Senhor, sabe, irmão? É isso que eu tenho para minha vida, sabe? É isso que eu quero para minha vida, sabe? Eu quero que Deus me renove todos os dias. Eu quero que Deus me refaça, sabe? A palavra de Deus diz assim: servir ao Senhor Jesus não é necessariamente ser um pastor ou um missionário. Você pode servir onde estiver, sabe? Que a gente possa servir ao Senhor onde a gente estiver, na nossa casa, no nosso trabalho, sabe? Na diversão, no jogo de futebol, sabe? A gente possa servir o Senhor, que a gente possa ser servo de Deus, que a gente possa entender na nossa vida que nós precisamos ser servo do Senhor, que nós precisamos andar com Ele, que nós precisamos ter um direcionamento sobre Deus em nossas vidas, sabe? Ao observar a sua vida correta e digna por causa de Jesus, as pessoas sentirão o perfume dele em você. Isso já é servir. Separadão no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Deus quer usá-lo entre seus conhecidos, entre seus amigos, sabe? Entre seus irmãos. Onde você estiver, Deus quer usar você. Ele quer fazer de você luz no meio da escuridão deste mundo. Ele quer transbordar a luz que há em você, sabe? Sobre a vida daqueles que precisam enxergar a clareza do mundo, sabe? Porque o mundo está perdido, nós deveremos levar luz para o mundo. Porque o mundo está cheio de trevas, sabe? Está cheio de escuridão. Mas nós somos a luz do mundo, sabe? Nós que somos cristãos, nós deveremos ser diferentes, nós devemos ser diferenciados, sabe? Nós deveremos ter a luz de Deus em nossas vidas, sabe? Mais importante que fazer a obra de Deus é pertencer a Deus. Seu procedimento falará por você. Você será exemplo vivo da palavra de Deus. Em vez de ouvir falar de alegria, as pessoas verão em você a alegria que elas querem ter. Em vez de ouvir falar de paz, elas verão a paz em você por meio de sua reação aos problemas. Em vez de ouvir falar de fé, elas verão a sua atitude de fé. Em vez de ouvir falar do amor, elas verão o seu amor por meio de suas atitudes de sacrifício, de renúncia e de misericórdia. Em vez de ouvir falar da pureza, elas verão a pureza em você, olhando tudo e todos pelo melhor ângulo. Em vez de ouvir falar de Jesus, elas verão Jesus em suas atitudes, em suas escolhas. Em vez de escolher um padrão do mundo para seguir, elas terão em você um padrão de comportamento que espelha tudo o que elas mesmas querem ser. E ao segui-lo, acabarão por seguir aquele a quem você segue, que é Jesus. Assim é que se ganham almas sem palavras. Sabe, irmão?
É assim que se ganha uma alma para Jesus. É tendo a conduta do exemplar em nossas vidas, sabe? Eu quero fazer uma breve oração para todos nós. Que o Senhor possa nos renovar todos os dias, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor. Que o Senhor possa nos dar paz, alegria, amor, prosperidade. Que o Senhor possa conduzir cada coração que aqui esteja, Senhor. Mas que o Senhor possa ir também, Pai, naqueles corações que não estiveram aqui, Senhor. Que o Senhor possa renovar eles todos os dias, como o Senhor tem me renovado diante da tua fé, sabe? O Senhor tem me engrandecido, a minha fé tem aumentado por ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, neste momento, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando aquele coração daqueles que aqui não estejam, Senhor. Mas que o Senhor possa estar acampando os seus anjos sobre a vida deles, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por ter usado o teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio em nome de Jesus que aqui serão todos homens de Deus, sabe? Homem abençoado. Que nós teremos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Que o Senhor venha nos abençoar todos os dias, Senhor. Que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar esperança, que o Senhor venha nos trazer mais a fé, que o Senhor venha nos renovar. E que, acima de tudo, Pai, que o Senhor guarde a família de todos que estão aqui, Senhor. Em o nome de Jesus, é isso que eu te peço. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso aí, irmão. Obrigado aí por